Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos estejam bem por aí. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitora no Cinema. Meu nome é Gisele Santos, eu venho sempre trazer todas as minhas dicas, as minhas impressões bem sinceras sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham pelo YouTube também no seu agregador de áudio favorito. E eu agradeço a todos vocês que estão conosco neste momento. É muito bom ter todos vocês por aqui. Sem muito mais delongas, neste episódio, era um episódio que iria ao ar na sexta-feira, mas devido à minha correria do dia a dia, infelizmente, não foi possível desse episódio ir ao ar. Não tem problema, então no domingo, neste dia, teremos 2 episódios, ou no caso, o outro vai ao ar na segunda, vou ver aqui como que eu vou fazer, para que vocês também não fiquem sem episódios por muito tempo. Os vídeos resenha, por enquanto, não vão ao ar, vou gravar os vídeos com bastante calma e em breve eles vão ao ar para vocês. E neste episódio a gente fala sobre a 6ª temporada de The Blacklist, a Lista Negra, no nosso quadro Revivendo Séries. A ideia do quadro é realmente trazer séries que já foram encerradas há um certo tempo. E a gente começou o nosso Revivendo Séries falando sobre Lost. E agora a gente está em The Blacklist, a nossa segunda série em que nós falamos um pouco sobre a temporada e sobre as nossas impressões ao ver essa temporada. Eu confesso que na época eu não havia visto nenhum dos episódios da temporada. Eu comecei a vê-la recentemente por aquele canal da Sony, nas TVs Samsung. Meu tio tem uma TV Samsung. E aí a gente acabou vendo um pouco dos episódios da 6ª temporada, que acabam passando mais espaçadamente, sem a ordem correta dos episódios da 6ª temporada. Aqui, nessa 6ª temporada, a gente vê o Reddington numa situação bem complexa, porque ele está sendo ali processado e julgado devido a uma armação eu vou dizer que é uma conspiração contra a força-tarefa e que já estava a fim de pegar o Reddington já há um certo tempo. Então tem nomes ali muito importantes, tem ali uma procuradora que acaba sendo o principal alvo, né, para eliminar não só o Reddington, mas para enfraquecer a força-tarefa. A gente lembra que no episódio anterior da temporada, além do Tom King acabar falecendo, a gente viu que a Samar teve aquele acidente no final e a gente vai lidar com essas sequelas dela diante a esse acidente que faz ela ter uma severa perda de memória. Eu acho uma das temporadas mais impactantes, né, além das 2 anteriores. Essa é uma temporada bastante impactante também, porque a gente vê um pouco mais não só dessa questão de quem é esse Reddington, que diz ser Reddington, uma vez que na temporada anterior a gente viu que aquela ossada era do verdadeiro Raymond Reddington. Então, durante toda a série, vai ter esses 2 vilões aí, mais, digamos, esses 2 The Blacklists aí, que é um cara que conseguia fazer uma cópia perfeita de outras pessoas e um outro que conseguia mudar essas identidades, mas além disso a gente vai ver essa nova conspiração que está tentando fazer a execução do Reddington, ou seja, tirá-lo totalmente do caminho, mas também tirar a força-tarefa do caminho. Então, cara, é uma temporada que a gente vai ver toda essa sequência de situações bastante complicadas. Tem também a questão do assassinato ou possível assassinato do presidente americano, e enfim, então tem muitas questões de conspiração nessa 6ª temporada. Com relação
a situação da Kim, a gente continua nessa mesma situação em que se descobre realmente o que aconteceu ou não. Ela e agora a sua irmã Jennifer começam a ter essa questão de como que essa trama que vai ali envolvendo o Reddington, como ela vai se desenrolar, que é uma novela que já está ficando um pouco mais chata agora, depois de 6 temporadas, mas é uma trama ainda bem amarrada. Assim, fica às vezes por um fio em alguns episódios. Tem até um episódio ali que tem-se uma revelação e tal, que a gente fica meio assim se aquela revelação é verdadeira ou não. Eu acho que, principalmente, a gente vê um pouco mais desse relacionamento do Aran com a Samar, que acaba sendo um momento mais diferente mesmo da trama toda que a história acaba desenvolvendo, porque ela se desenvolve mais nesse laço do Reddington com a Alice, e também tudo que acaba envolvendo esse passado dela, né, da Liz Barra Marcha, e toda essa confusão toda, que essa conspiração, né, dessa questão tanto do Reddington quanto da Catarina, que era a mãe da Liz, e toda essa confusão que envolve a história dela. E acaba que um pouco da história dos outros personagens fica muito assim, muito sem mostrar muitos detalhes de como acontece toda a questão. Aqui nessa temporada em si tem uns episódios que me deu um certo arrepio. Tem episódio então que, né, esse outro cientista, na verdade, esse cirurgião e o cientista que envolvem toda a trama da 6ª temporada, né, a gente vai vendo, né, os episódios muito dentro dessa questão, né, de mudar a identidade e do cientista que consegue ali fazer alguns tipos de experimento aí, envolvendo até pessoas também. E tem um episódio que tem uns insetos que são meio que inseridos ali nas vítimas, que, meu Deus do céu, eu arrepiei desde o primeiro fio de cabelo até o último. E o final da temporada, que a gente vê que eu acho ele bem rápido, e eu acho que ele ficou abrupto demais, né, com aquela revelação ali daquela Catarina, que eu, na minha opinião, não caio na minha ficha que aquela mulher era a Catarina mesmo, e acaba com esse sequestro dele no final da temporada. A Liz ali pegando a sua filha Agnes com o Tom e recebendo ela, digamos, em segurança até esse momento na casa. E nessa temporada também a gente vê que o Wesley começa a tentar descobrir realmente algumas coisas envolvendo a mãe da Liz mesmo, sabe? Então é mais uma temporada em que dos casos mesmo são casos bem interessantes, mas a trama ela começa a não se amarrar tão bem. Eu acho que o final foi um final muito corrido, apesar de que os episódios são bem envolventes, você se envolve muito, principalmente por causa da relação da Samar com o Aran, que é uma relação muito sincera, muito franca da parte dele. Tem até uma questão de querer se vingar do Reddington por causa que ele meio que conseguiu proteger a Samar, enviando ela para fora do país a pedido dela mesmo, uma vez que foi o próprio Reddington que fez ela entrar na força-tarefa, a gente tem que lembrar disso. E ela, por ter servido a uma outra agência, e essa questão da memória da Samar que pode falhar e ela acabar revelando coisas que não deve, essa outra agência até tenta eliminá-la. É uma temporada que, se você for pegar por esse lado, ela é bem interessante, né? Você acaba vendo, né, essa outra versão do Aran, que é bem interessante. Com relação já ao caso da Alice, não traz muita coisa nova no front, né?
e fica nessa lenga-lenga, na verdade, dessa revelação ou não, quem é a Catarina, quem é o Red, então ainda fica bem chatinho já de acompanhar essa parte. Eu realmente ficava interessada em saber como que vai solucionar, sabe? Porque a gente já sabe em partes do que realmente já estava acontecendo ali. Mas, no geral, sim também uma temporada bem interessante. E continuo com a mesma opinião, né, que a gente falou no vídeo anterior, que a temporada podia ter se encerrado na 5. Eu acho que seria um bom final, né? Não precisaria dessa sexta temporada, uma vez que ela não trouxe também tantos avanços com relação a esse passado bastante obscuro da Kim. E, enfim, mas é uma temporada assim que dá para assistir, tem episódios bem envolventes, com bastante ação. É uma série que entrega muito isso desde o início. Bom, então fica aqui essa nossa conversa com relação à sexta temporada de The Blacklist, a Lista Negra. Quero saber nos comentários o que vocês acharam. A gente está vendo que a audiência por The Blacklist já passou o hype, né? Faz bastante tempo que a série já se encerrou. Mas para quem aí é fã da série ou que está às vezes assistindo a série pela primeira vez agora, ficam os nossos vídeos, você pode acompanhar as nossas impressões e dizer também nos comentários as opiniões de cada um de vocês. E é isso, gente, nos despedimos então por aqui. Muito obrigada mais uma vez para você que está nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos vemos então no próximo vídeo aqui do canal. Um grande abraço e até mais.